Talvez exista uma razão para você estar se sentindo tão sobrecarregado. Existe fases em nossa vida que ficamos cansados. Não é porque você está fraco, mas talvez você simplesmente esteja tentando cuidar de coisas que nunca estiveram sob o seu controle. Você tenta resolver o problema da família, tenta impedir que alguém que você ama tome uma decisão errada. Tenta prever o que pode acontecer com o trabalho, com o dinheiro, com os seus filhos, com o seu relacionamento. E pouco a pouco começa a viver como se tudo dependesse de você. Mas existe uma verdade que pode trazer muito alívio para a sua vida. Nem todo problema que chega até você é um problema que Deus entregou para você carregar. Existe uma história na Bíblia em que um homem de Deus precisou aprender exatamente isso, porque ele estava fazendo algo que aparentemente era correto, mas estava se destruindo num processo. Em Êxodo, encontramos Moisés em uma situação muito interessante. O povo vinha até ele com seus problemas, desde a manhã até a noite. Ouvia as questões, julgava conflito e tentava orientar cada pessoa. Ele estava fazendo algo bom, estava ajudando, estava cumprindo sua missão. Mas seu sogro Jetro percebeu algo que Moisés talvez ainda não tivesse percebido. Se continuasse daquela forma, ele iria se desgastar. Em outras palavras, Moisés estava tentando carregar sozinho um peso que não precisava carregar sozinho. E talvez isso esteja acontecendo com você. O problema não é que você não se importa, talvez seja justamente o contrário. Você se importa tanto e começou a assumir responsabilidade que pertence a outras pessoas. Você não deve estar no controle de tudo. Existe uma diferença entre responsabilidade e controle. Responsabilidade quer dizer, eu vou fazer a minha parte. Controle quer dizer, eu preciso garantir que tudo dê certo. Isso é impossível. Você pode orientar alguém, mas não pode escolher por essa pessoa. Pode trabalhar com dedicação, mas não controlar todas as circunstâncias. Pode amar seus filhos, mas não pode impedir todas as decisões erradas que ele possa tomar. Pode aconselhar, pode conversar, pode orar, mas existem coisas que estão além das suas mãos, das nossas mãos. E é justamente quando tentamos controlar essas coisas que a ansiedade começa a crescer. Começamos a carregar um peso que fica em nós. Talvez você já tenha feito tudo o que podia em determinadas situações. Já tentou resolver, já tomou uma decisão, já orou, mas sua mente continua trabalhando, pensando. E se der errado? E se aquela pessoa não mudar? E se eu perder aquilo? E se o dinheiro não for o suficiente? E se alguma coisa acontecer amanhã? Você começa a sofrer hoje por situações que talvez nem aconteça, algo que nem pode acontecer. Existe uma pergunta que pode ajudar muito cada um de nós. Existe alguma coisa que eu realmente possa fazer sobre hoje? Se existe, faça. Se precisar conversar, converse. Se precisar organizar algo, organize. Se precisar tomar uma decisão, tome. Mas não, mas se não existe nenhuma atitude possível nesse momento, então continue tentando resolver aquilo dentro da sua cabeça, não vai mudar o resultado. Só vai roubar sua paz, só vai deixar você mais cansado. Jesus faz um convite até para nós. E é por isso que as palavras de Jesus em Mateus 11 são tão importantes.
Jesus chama os cansados e sobrecarregados para perto dele e oferece descanso. Ele não diz que nunca teremos responsabilidade, mas mostra que não precisamos viver esmagado por elas. Talvez você esteja orando. Deus me dê força para continuar carregando isso, para resolver isso. Mas talvez exista outra oração que você precisa fazer. Deus, me mostre o que eu nunca deveria ter carregado. Porque às vezes a fé não significa segurar mais forte. Às vezes fé significa soltar. Faça essa separação. Pense agora na situação que mais tem ocupado sua mente e faça duas perguntas. A primeira, pense bem, o que depende de mim? A segunda, veja bem, o que não depende de mim? Talvez dependa de você pedir perdão, mas não depende de você controlar a reação da outra pessoa. Talvez dependa de você procurar o trabalho, mas não depende de você controlar quem vai te contratar. Talvez dependa de você orientar seu filho, mas não depende de você tomar as decisões por ele. Talvez dependa de você organizar suas finanças, mas você não consegue controlar tudo o que acontecerá amanhã. Faça aquilo que está nas suas mãos. E aquilo que ultrapassar suas mãos, entregue a Deus. Não fique cansado hoje. Você não precisa resolver tudo. Talvez uma das frases mais importantes que você precisa ouvir hoje seja esta: você não precisa resolver tudo. Isso significa irresponsabilidade? Não, isso significa limite. Moisés, como líder, ele continuava sendo líder daquele povo, mas ele tinha um propósito. Mas precisou aprender que cumprir uma missão não significa carregar tudo sozinho. E você também não precisa disso. Você pode amar sem controlar, pode ajudar sem destruir, pode servir sem carregar responsabilidade pelo resultado, pode fazer sua parte e depois descansar. Se essa mensagem está falando diretamente com a sua situação que você está vivendo, escreva no comentário. Eu faço a minha parte e entrego o restante a Deus. Talvez essa frase seja exatamente a decisão que você precisa tomar hoje. Você não precisa carregar tudo. E agora, eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração que, que venha aliviar, que Deus venha aliviar tudo isso que está acontecendo. Ajudar você nas suas decisões, que Deus venha tomar, te dar coragem, te dar sabedoria. Você faça a sua parte e entregue o restante a Deus. Oramos. Soberano e eterno Pai, Deus maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Sabemos, Senhor, que tu tem controle de tudo. Muitas das vezes nós, essa pessoa que está aí ouvindo, vendo esse vídeo, muitas das vezes quer carregar tudo. E com isso, com essa situação, Senhor, nós, incluindo eu, todos nós, ficamos cansados, sobrecarregados, mas a tua palavra diz que vem a mim tudo aqui está cansado e sobrecarregado. Queremos resolver tudo, Senhor. Queremos carregar tudo. Queremos ter controle de tudo. Mas sabemos que quem tem controle de tudo é o Senhor. Deus, toma essa situação financeira, essa situação na minha casa, na casa dessa pessoa, no lar desta pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Abençoa, Pai. Entra, Senhor. Faz, Senhor Deus, o que tu tem que fazer, Senhor. Oh, entregamos diante de ti, Senhor, esse problema, Senhor. Entregamos diante de ti, Senhor, isso que está nos perturbando, Senhor. Isso que nós queremos ter controle. Mas sabemos que tu tem controle de tudo, Senhor. Ó, Senhor, dá paz, Senhor, para nós, para cada um.
É no nome santo de Jesus, Senhor, que eu te oro, Pai. E desde já eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe o seu like. Permita que Deus cuide daquilo que está além da sua mão. Se esta mensagem trouxe paz para você, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja carregando peso demais. Fique na paz e lembre-se, nem todo peso que chegou até você pertence a você. Que Deus te abençoe. Amém.